tua mensagem, Senhor. Porque ainda mesmo antes de sair do culto, Senhor, já queremos praticar a tua palavra, a tua mensagem. E assim, meu Deus, como a tua bênção invadir a igreja, Senhor, antes passe com as tuas bênçãos sobre a vida do teu filho, sobre os planos, sobre os projetos e sobre a casa dele, em nome de Jesus, principalmente sobre a vida ministerial do teu filho, em nome de Jesus eu te peço as tuas bênçãos, e a igreja aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia agora, por gentileza. Abra a sua Bíblia e localize aí. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. E versículo de número 1. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 1. Está escrito assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra. Congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era. E Golias era o que, irmão? O gigante, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso de número 8. Parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar, comigo e me ferir, seremos vossos escravos. Porém, se eu vencer e eu ferir, então vocês serão nossos escravos e nos servireis. E eu digo amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Quem é que está no som aí? Quem é que está comandando aí? É Mateus? É Ian? Quem é?
Quem? Tá um jogando para o outro ali. Quem é que está aí? É Léo? Léo, eu preciso de retorno aqui, mano, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, me ajude. Aqui eu consigo pedir, em outro lugar não consigo não. Mas aqui eu consigo, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. Isso. Foi muito. Está dando eco aqui. Diminui só um pouquinho. Glória a Deus. Isso. Obrigado, Ian. Deus abençoe. Eu cheguei aqui, acho que tinha 1, 2, 3, 4 músicos. Peguei no microfone e foi embora. Ficou um músico para mim. Mas Jesus é bom. Jesus vai usar os músicos. Meus irmãos, vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom poder estar aqui novamente, nessa casa, que considero também minha casa. Considero também minha casa. Muito bom. Me sinto muito à vontade, me sinto em paz e me sinto livre para pregar aqui nesse lugar. É muito bom rever vocês, saber que vocês estão bem e que o nosso Deus tem cuidado de vocês. Deus seja louvado pela vida do vosso bispo Adevaldo, juntamente com a nossa pastora Carla Leite. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Eu chego aqui, eu sofro bullying, né? Você viu, né? Ele fala da minha roupa. Por que ele fala da minha roupa? Só não segue o estilo. Você acha que um homem de 1,50 m tem condições de usar uma calça dessa aqui, mano? Eu ainda mostro a canela, ele vai mostrar o quê, mano? A sola do pé. É por isso que não tem como ele usar essas coisas, mano. Não, ele sabe, mano. Ele me bulina e esquece que eu vou ter 40 minutos para pregar. Mas Deus abençoe. Obrigado, viu? Pelo convite e pela honra. Eu estava ali, eu falei para a Carlinha, eu falei, cadê Roberta? Cadê? Roberta, ela pegou a maquininha, baixou de novo. O que está acontecendo aí, gente? Olha lá, ele fica mexendo. Não mexe mais não, deixa do jeito que estava. Isso aí, olha aí. E aí eu falei para a Carla, eu falei, faz tanto tempo que eu não venho aqui, que eu acho que o povo nem sabe quem sou eu e se eu sou crente. Eu ali com o celular esperando o Pix aparecer na tela, não apareceu. Aí Roberta estava com a maquininha, ela ficou aqui, foi-se embora e eu fiquei ali, o celular na mão, foi. Chamei 2 vezes, mas eu estava conversando com o menino e foi embora. Falei, pronto, falei. Amém, gente. Mas Deus abençoe os irmãos de uma forma. Vai ter reunião, eu vou vir para essa reunião amanhã, eu vou vir para essa reunião amanhã, vou vir. Mas Deus abençoe a todos os irmãos de uma forma muito especial. Amém, gente? Glórias a Deus. Gente, eu cheguei aqui com uma mensagem e eu estava com meu coração muito apreensivo acerca dessa mensagem. E eu até perguntei para Sara, eu falei, você se lembra? E Roberta, como é uma boa observadora, e eu sei que toda vez que eu prego, outros pregadores pregam aqui, ela tem um caderno de anotação dela ali. Se eu falar, ela vai lembrar, talvez. Ou os irmãos. E eu cheguei aqui, mano, com uma mensagem sobre Juízes, capítulo de número 9. Você lembra de eu ter pregado essa mensagem aqui, mano? Que fala sobre o espinheiro. Então, outro dia eu tenho que voltar para pregar essa mensagem. Porque lá em Juízes, capítulo de número 9, fala acerca de uma parábola. Tem uma parábola lá no livro de Juízes, no capítulo de número 9, que fala sobre o espinheiro. E esse espinheiro, lá no capítulo de número 9 de Juízes, fala de uma pessoa. Só que Deus ministrou no meu coração, bispo, e falou que, na verdade, o espinheiro não é uma pessoa, ele é um espírito. E o que esse espírito faz no meio do povo de Deus. Mas, outro dia a gente volta para falar, você me convida de novo, viu, bispo? Outro dia. Mas não demora mais 1 ano não, tá bom?
Estou parecendo Papai Noel aqui no Ebenezer, mas só aparece uma vez no ano. Misericórdia. Mas Jesus é bom. E eu falei, Senhor, e qual é a mensagem? E o Senhor disse, pregue sobre Davi e Golias. E eu falei, Senhor, então confirma na boca de alguém. Eu ainda sou esses pregadores antigos que peço confirmação da palavra. Porque eu não saio de casa para cumprir a agenda, irmão. Eu saio de casa para cumprir um propósito. E eu falei para Jesus que se for para mim fazer parte de uma geração que assume a tribuna para falar o que a igreja quer ouvir, ou impressionar a igreja com uma palavra teológica de profundidade ou de cunho profundo, eu falei, Senhor, eu não quero. Quero que o Senhor me dê uma palavra que venha de acordo com a necessidade espiritual da tua igreja. Porque o que adianta você ouvir uma palavra teológica de uma profundidade ou de um cunho de conhecimento tão tremendo e você sair daqui sem sentir Deus, sem ter ouvido a voz de Deus, não adianta nada. Mas eu tenho orado esses últimos dias e tenho dito, Deus, me dá uma palavra que venha entrar no espírito e na alma da tua igreja, para que eles possam sair daqui verdadeiramente como aquelas multidões que saíam diante da presença de Jesus. Uma multidão que acordava cedo e acompanhava Jesus o dia todinho e ninguém ia embora, irmãos. Qual era a palavra que Jesus pregava? E vocês receberam isso aqui hoje e nem perceberam, porque nós estamos vivendo uma época que a gente quer ouvir uma boa pregação, com profundidade, com muita teologia, e Jesus mostrou aqui para nós hoje que não é nada disso, porque conhecimento teológico é para ser usado dentro de sala de aula, altar é para expor a simplicidade do Evangelho, irmãos. Glórias a Deus. Vocês vão ver que um rapaz como o Jefferson, que está aqui no começo da caminhada, uma palavra tão simples, mas que mexeu com toda a igreja, deixou a igreja alegre, deixou a igreja impactada. Por quê? Porque ele ainda não carrega o peso do tempo de conhecimento que nós que estamos mais tempo tem. Então a simplicidade do Evangelho acaba falando mais alto. Vocês estão aí hoje, gente? Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Porque quando a gente volta ao primeiro amor, a gente não quer saber quem vai pregar, quem vai cantar. A gente não quer saber quanto tempo o culto vai durar. Quando a gente está no primeiro amor, a gente não mede a distância da casa para a igreja, se está chovendo, se está fazendo sol. É aquele sentimento de eu só quero adorar, eu só quero adorar, eu só quero adorar. E a gente precisa voltar a isso. Mas eu perguntei ao Senhor, e eu acredito que foi no momento do louvor aqui, que estava as meninas aqui, estava a Rebequinha, estava a Gabi, e quem mais? Qual era a outra? Yasmin. E eu não sei qual foi delas, porque na hora que elas estavam louvando, eu fechei os meus olhos, e uma delas falou no microfone, disse assim, hoje o gigante vai cair. Não sei, e eu falei, obrigado Jesus, porque o Senhor ainda confirma a palavra. O Senhor ainda confirma a palavra. Só que eu preciso que você redobre a sua atenção, porque você vai ouvir a história de Davi e Golias como você nunca ouviu na sua vida. Essa história de Davi e Golias, ela marcou o seu tempo, tem atravessado gerações, alcançou a nossa geração, e se Jesus não voltar nessa geração, essa mensagem também vai alcançar a próxima geração, que é uma geração futura. A guerra ou a luta do grande contra o pequeno, do forte contra o fraco, daquilo que é contra aquilo que não é. Nós sabemos de cor e salteado, Marco, sobre essa história, mas escute isso. Você percebe que houve uma guerra, e quando nós lemos o versículo de número 1, você percebe quem participou dessa guerra. São 2 povos. Quantos povos, gente? 2.
primeiro povo que aparece é o povo filisteu, que vinha da Filístia. E depois o povo de Israel, que era o povo de Deus. A segunda coisa que o texto vai mostrar para nós é quem deu início a essa guerra. Você lembra disso? Percebeu isso no texto? Não é Israel que sai das suas terras e vai lá na terra da Filístia guerrear contra os filisteus ou declarar guerra contra eles. Não é isso. Mas são os filisteus que saem lá das suas terras. Está pegando ou não, gente? E vem declarar guerra contra o povo de Israel. Israel, se você ver ao longo da história, nunca declarou guerra contra ninguém. Mas na maioria das vezes sempre foi alguém que declarou guerra contra o povo de Israel. Porque o povo de Deus é assim, a gente não quer guerra com ninguém. A gente não quer se levantar contra a vida de ninguém. Porque como o bispo falou aqui na hora do louvor dos varões, ele disse: irmãos, vocês precisam saber quem é o inimigo de vocês. Eita Jesus. A nossa guerra não é contra o irmão que está do lado, ou a igreja vizinha que abriu ou que vai abrir aqui do lado. A nossa igreja é como a própria Bíblia diz, a nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais que atuam nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. Então, quando você observa o texto dizendo, não é Israel, mas são eles que estão declarando guerra. A terceira coisa que não quer calar aqui dentro desse texto, e você vai parar para pensar e concordar comigo agora. O que, pastor? Que houve uma guerra, nós sabemos, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, mas você sabe me dizer qual é o motivo? Por que é que os filisteus estão declarando guerra contra o povo de Israel? Que você conhece a história, eu sei, conhece muito bem. Os filisteus guerrearam, trouxeram Golias, ok, mas por quê? Ninguém se levanta contra a vida de alguém se não houver uma razão. Ninguém se levanta contra a vida de alguém se não houver um motivo, se não houver uma circunstância, sim ou não? Sim. E por que é, bispo, que os filisteus estão declarando guerra contra o povo de Israel? O que instigou os filisteus a sair de lá da terra deles, caminhar por quilômetros e chegar até o povo de Israel e dizer, a partir de hoje nós estamos em guerra? O que foi que incentivou eles? Eu perguntei a Deus, bispo, Carlinha, na madrugada, Marco, e o Senhor falou comigo e disse, anota o que eu vou te dizer, porque o que eu vou te dizer eu ainda não disse para ninguém acerca dessa história. E eu disse, Senhor, me explica aí o que está acontecendo. Ele disse, Moisés, o que está acontecendo no capítulo de número 7, 17, é resultado do que se iniciou no capítulo 6 e 7. Vamos de novo, para vocês nunca mais esquecerem isso aqui. O que está acontecendo no capítulo de número 17, se iniciou e é resultado do que aconteceu no capítulo 6 e no capítulo de número 7. Pastor, e o que aconteceu lá? A cena é a mesma. O filme é o mesmo, a história é a mesma, a novela é a mesma. O que, pastor? Filisteu se levantou, declarou guerra contra Israel. Israel, quando recebe a notícia, estou narrando capítulo 6 e 7 agora. Israel, quando recebe a notícia, lembra disso, bispo? Levantou os seus arraiais, foram para o campo de batalha, chegaram no campo de batalha e diz, filisteus, vamos entrar em guerra agora. A Bíblia diz que no seu primeiro embate, no seu primeiro conflito, homem a homem, filisteu contra Israel, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, está escrito isso, que a mão dos filisteus prevaleceu contra o povo de Israel, a ponto nesse primeiro conflito, Jéssica, o texto dizer que Israel perdeu o bispo, 5.000 soldados numa pancada só. Israel parou na hora, Renata, e disse, espera aí, tem alguma coisa de errado, Mateus. A gente sempre foi para a guerra, mas nós nunca tomamos um prejuízo como tomamos agora.
5.000 homens cair numa cajadada só, não, tem alguma coisa de errado. Filisteu, pausa, a gente vai recuar aqui, que a gente vai fazer um balanço aqui, porque tem alguma coisa de errado. Quando Israel volta para o seu arraial, começa ali um balanço, Roberto. O que está acontecendo? O que aconteceu? Aonde está o erro? O que está faltando? Aí o texto diz, porque está escrito isso. Alguém se levanta, olha e diz assim: eu sei porque nós perdemos 5.000 homens numa cajadada só. E a pergunta é essa: por quê? Porque quebramos 2 princípios com Deus. Irmãos, esse culto aqui é só para espiritual, irmãos. Os carnais que poderiam vir, não vieram, estão em casa agora, assistindo lá o caldeirão de não sei quem, assistindo o Fantástico, assistindo um monte de coisa. Mas os espirituais vieram para o culto hoje, irmãos. Eu vou liberando a palavra aqui, de alguma forma você reage aí, não deixa eu sozinho na mensagem não, irmãos. Porque o Senhor me trouxe aqui essa noite para fazer uma denúncia. E você sabe que toda vez que Deus usa um profeta para fazer uma denúncia, a retaliação ela vem grande. Então quem é de intercessão vai intercedendo pela minha vida aqui hoje, irmãos. Aí perguntaram o bispo e disseram assim: gente, qual foi os princípios que nós quebramos com Deus? Eu vou liberando, você reage aí. O primeiro: alguém orou antes de ir para a guerra? Alguém consultou a palavra de Deus? Alguém foi até o profeta para saber se Deus tinha alguma coisa para falar na boca dele e através dele? Alguém convidou Deus? Alguém chamou Deus para ir na guerra? Alguém orou? Aí todo mundo olhou e disse: ninguém orou não. Então quebramos um princípio. Aí alguém olha e disse: mas tem um negócio, quebramos um segundo princípio. Reage, irmão, reage, pelo amor de Deus. Qual foi o princípio? Naquela época, a nação de Israel não ia para a guerra sem seguir esse princípio. Qual? Eles colocavam a arca da aliança na frente do exército. Porque como a arca da aliança representava a presença de Deus, quando Israel colocava a arca da aliança, Israel estava declarando: Deus vai na frente e a gente vai atrás. Segura. Aí olha o que aconteceu. Primeiro, não oramos. Segundo, não trouxemos a presença de Deus. Aí Israel, numa maneira de maquiar, eita Jesus, de querer consertar a besteira que eles fizeram. Então, já que o problema é que a gente tomou prejuízo porque não trouxe a arca da aliança, vamos lá buscar a arca da aliança. Ô Marco, mas você lembra quem foi buscar a arca da aliança? Os 2 prostitutos. Fala meu Deus mesmo, irmão. Os 2 prostitutos. Quem? Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Vem trazendo a arca da aliança no ombro. Viviam uma vida de prostituição, mas estão carregando a presença. Quando a arca da aliança entrou no meio do exército, mana, está escrito isso aqui. Quando a arca da aliança entrou no meio do arraial de Israel, olha o povo de Israel, segura, olha o povo de Israel, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. A alegria foi tão grande, olha isso, eu disse, que Israel dava a glória a Deus, Jéssica, levantava a mão e batia o pé no chão. Eles bateram o pé no chão com tanta força, que lá do outro lado ele... debaixo dos pés dos filisteus, a Bíblia diz: e a terra tremeu debaixo dos vossos pés. Os filisteus olharam e disseram: a terra está tremendo, o que é isso? Olharam lá do outro lado, está escrito assim: viram a nação de Israel com um grande júbilo. E alguém disse: o que é isso? É a presença do Deus deles que acabou de chegar lá. Mas aí os filisteus abriram a boca e disseram assim: gente, ainda que o Deus dele chegou lá, olha o que o inimigo diz, olha o inimigo dizendo: esforcemo-nos uns nos outros, e não amargaremos essa derrota no dia de hoje. Aí houve o segundo conflito, bota a arca na frente, Israel vem atrás, e os filisteus vieram.
Eu vou perguntar e quero que vocês respondam, sem medo, sem medo, sem medo, igreja. Chuta quem venceu a guerra. Quem venceu a guerra? Espera aí, mas Israel não foi buscar a Arca da Aliança? Não colocou na frente do exército, como dizia o protocolo e o princípio? E por que é que mesmo assim eles perderam a guerra? Diga, por quê? Porque colocaram Deus em segunda instância. E na posição, isso aqui vale um glória a Deus de pentecostal. Pastor, colocaram Deus em segunda instância. Foi por isso que perderam a guerra? Sim. Por quê? Porque na posição em que você colocar Deus na vida, é a posição em que você vai ficar na vida. Escuta isso. Fala assim para alguém e diga, ó, toma cuidado. Na posição em que você coloca Deus na sua vida. Diga assim comigo, Israel. Vamos, gente, vocês vão pregar comigo. Diga, Israel perdeu a guerra, perdeu a Arca da Aliança. Os 2 filhos de Eli morreram. Diga, Eli morreu. Diga, a nora de Eli, que estava grávida, com a notícia da perda da Arca da Aliança, deu luz ao filho. Antes do tempo, nasceu um menino e ela colocou o nome de Icabô, que quer dizer, e lá se foi a glória de Deus. Olhe para mim, é isso que eu quero causar em você, esse impacto aí. Israel não tem mais sacerdote, Israel não tem rei, Israel não tem presença, Israel não tem substituto no sacerdócio, Israel não tem mais liderança espiritual nenhuma, não sobrou absolutamente nada. Amargaram aquela derrota. Só que a minha Bíblia diz que o tempo se passou, o tempo se passou. E pensa num Deus, bispo, como o Jefferson falou aqui essa noite, que Deus é Deus de segunda oportunidade. Porque você sofreu uma derrota ou sofreu uma queda, você está sujeito. Agora, permanecer caído e permanecer na derrota é uma escolha sua. Aí Israel, com o tempo que passou, a pastora Roberta olhou e disse, rapaz, eu não amargo aquela derrota até hoje para os filisteus. O outro israelita, mano, falou, até hoje eu não amargo aquela derrota para os filisteus. Mas, rapaz, a gente não tem mais sacerdote, não tem substituto no sacerdócio, não tem liderança espiritual, não tem arca da aliança, a gente não tem mais nada. Mas aí alguém abriu a boca e disse assim, não, sobrou uma coisa. O que sobrou? Sobrou um profeta. Quem era o profeta da época? Samuel. Aí o povo foi até Samuel. Bispo, estou com meu corpo arrepiado. Jesus amado. Chegaram até Samuel e disseram, Samuel. Samuel olhou e disse, o que vocês querem aqui? Não, Samuel, é que a gente não amarga até hoje a derrota que nós sofremos para os filisteus. Aí Samuel disse, lógico, a culpa foi de vocês. Vocês cometeram um grande erro. Não oraram, não consultaram a palavra e não colocaram a arca da aliança na frente da batalha. Se esqueceram de Deus. Mas aí o povo olhou para a cara de Samuel, Marcos disse, mas ô Samuel, mas e se agora a gente quiser fazer a coisa certa? Aí Samuel olhou e disse, eu acho que vai dar bom, hein? O que vocês querem fazer, Samuel? Como não tem mais arca da aliança, a única coisa que sobrou foi a palavra de Deus na tua boca. Samuel olhou e disse, como assim, Samuel? Dessa vez a gente vai fazer a coisa certa. Então, antes da gente ir para a guerra mais uma vez contra os filisteus, faz o seguinte, dobra o joelho, pergunta para Deus se a gente pode ir, se Ele vai conosco e se Ele vai dar vitória nessa guerra.
Samuel olhou. Quem está vivo, diga amém. Samuel olhou e disse: gostei desse negócio, acho que vai dar bom, hein? Samuel dobra o joelho, bispo. Quando ele dobra o joelho, Deus brada e diz: Samuel, antes de você orar, eu já ouvi o que o povo falou. Diz para Israel o quê? Primeiro, vou na frente, vou com eles e vou dar vitória. Mas tem um negócio: você, Samuel, não vai com eles. Como assim? Não, você vai ficar aqui, sacrificando para mim. Samuel olhou para o povo e disse: ó, Deus falou como vocês colocaram ele na frente. Deus mandou dizer que vai com vocês, vai na frente, vai dar vitória. Mas eu não vou com vocês. E você vai ficar fazendo o que, Samuel? Ele mandou eu ficar sacrificando. Irmãos, aquele glória a Deus, aquele que você só dá na conferência. Eu vou liberar, você libera agora. E o texto diz assim, pastor, que enquanto Samuel sacrificava, está no texto, diz assim: e Deus trovejou dos altos céus. Diga assim comigo, diga: Israel venceu a guerra. Ok, o pessoal da mídia está comigo? Está comigo o pessoal da mídia? Para jogar um versículo aqui. Joga capítulo 7, verso de número 11. Estou terminando já, bispo. Capítulo 7, verso 11. Ó. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Betcar. Verso 12. Então tomou Samuel, olha o nome da igreja, hein? E a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para mim. Joga o verso 13, que é no 13 que eu vou pregar. E eu já termino a mensagem. Cadê o fundo musical? Ô Ian, tu não quer tocar, tu não quer mesmo. Intimidade é uma loucura. Assim, gente, vamos lá. Eu quero toda Ebenezer comigo agora. Ó, no 3, bem devagarinho, respeitando as vírgulas. Vamos lá? Assim os filisteus foram abatidos. Segura. Assim os filisteus foram abatidos. Carla Leite, olha para mim, nos meus olhos azuis. Olha aqui nos meus olhos azuis. Assim os filisteus foram abatidos. Agora com calma, gente. Só essas duas próximas palavras. Assim, ó. E nunca mais. Você consegue no 3, bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. E nunca mais. Olhe para mim. Vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então eu vou ler a parte primeira e a gente encerra. Assim os filisteus foram abatidos. E nunca mais. Olhe para mim, deixa eu explicar esse nunca mais, Roberto. Era Deus dizendo para Israel: Israel, sabe esse inimigo que se levantou hoje? Sabe esse inimigo que você venceu hoje? É Deus que está dizendo: sabe esse inimigo que você derrotou hoje? Sabe esse inimigo que caiu por terra hoje? Deus está dizendo: nunca. Segura. Deus estava dizendo assim, bispo, ó, virão outros inimigos, virão outros problemas, mas esse inimigo que você derrubou e venceu ele hoje, caiu por terra hoje, esse inimigo nunca mais. Segura. Diga assim, ó, quem está dizendo é Deus. Está filmando, bicho? Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo pela live. Me perdoe, esqueci dos irmãos. Deus abençoe. Então Deus está dizendo nunca. Quem está dizendo, mana? Quem está dizendo? Eu vou falar algo agora. Olha como mexeu comigo, vai mexer com você também a minha conversa com Deus na madrugada. Quem está dizendo aqui, Marco, é Deus. Renata, quem está dizendo aqui é Deus.
Vanessa, minha nora, quem está dizendo aqui é Deus. Deus está dizendo, Adilson, nunca mais. Eu quero que a Ebenezer me responda uma pergunta. A palavra de Deus cai por terra? A palavra de Deus volta vazia para ele? Deus se arrepende do que fala? Então aqui Deus está dizendo, filisteu nunca? Não. Ok. Então agora que eu consegui aplicar para você, você vai entender agora. Então Deus estava dizendo, Mateus, filisteu nunca? Ok. Joga para mim 1 Samuel capítulo 17, verso 1. E os filisteus. Peraí, mana, mas lá no capítulo 7. Ian, fica comigo agora. Capítulo 7, verso 13. Volta, Ian. Capítulo 7, verso 13. Vai, não bate. Bate e volta, rápido, Ian. Fica nervoso. Assim os filisteus foram abatidos. É nunca mais. Então Deus está dizendo, filisteu nunca mais. Capítulo 17, verso 1. Só que quando chega no capítulo 17, verso 1, olha os filisteus aqui. Mas espera aí, Deus não disse que nunca mais ia ter filisteu? E como é que agora os filisteus estão aparecendo de novo? Posso liberar a palavra? Posso liberar a palavra? Vou liberar. Quem disse lá no capítulo 7, verso 13, foi Deus. Deus não se arrepende do que fala, a palavra dele não cai por terra e a palavra dele não volta para ele vazia. Os filisteus estão aparecendo aqui no capítulo 17, verso 1, quando Deus disse, pastora Roberta, que nunca mais ia ter filisteu. Mas olha os filisteus. Capítulo 8 não tem filisteu. Capítulo 9 não tem filisteu. Capítulo 10 não tem filisteu. Capítulo 11 não tem filisteu. Capítulo 12 não tem filisteu. Capítulo 13 não tem filisteu. Israel está assim, ó, o que Deus falou se cumpriu. O que Deus falou aconteceu. Filisteu nunca mais. Aí capítulo 15 não tem filisteu. Capítulo 16 não tem filisteu. Mas quando chega no 17, olha os filisteus aí. Só que Rebequinha, olha como foi que os filisteus apareceram. Os filisteus não apareceram no capítulo 17, como apareceram no capítulo de número 7. Porque no capítulo 17, Ian, está comigo? E no verso de número 4, os filisteus trouxeram uma arma com eles. Que lá no capítulo 7, essa arma não se apresentou. Olha a arma aqui, ó. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. E Golias era o quê? Um gigante. Golias era um gigante. Irmãos, a pergunta que não quer calar é essa. Por que no capítulo 17, se é o mesmo filisteus, se é os mesmos filisteus, por que é que no capítulo 7 não teve gigante, mas no 17 está tendo? Eu vou de novo. Porque é que no capítulo 17 tem gigante e no capítulo 7 não tem gigante, bispo. Vamos? Para a gente dar glória e embora dentro do horário. Pastor, qual é a palavra? A primeira, olha aqui para mim. Deus falou comigo, mano. Ele falou, vai estudar, mergulhe e eu vou te mostrar. Sabe por que Golias não aparece no capítulo de número 7? Grita, diga, por quê? Porque ele ainda não tinha nascido. Golias só vai aparecer, Mateus, depois desse capítulo de número 7. Porque do capítulo 7 até o 17, bispo, se passaram 33 anos. Quando Golias encara Davi no capítulo 17, Marco, Golias tem 33 e Davi tem 21. Eita Jesus. Pastor, e qual é a palavra? Você vai entender agora. É que nós, quando olhamos para o texto, não percebemos. Por que é que o inimigo está se levantando no capítulo de número 17? Não é Deus que voltou com a sua palavra. Não é Deus que se arrependeu do que falou. Porque quem está ressuscitando os filisteus não é Deus. Pastor, e qual é a palavra? Olha a palavra, pega a palavra. Pastor, e qual é a palavra? É que tem hora, mano, que nós estamos no presente. Nós estamos no presente. Fazendo o que no presente? Vivendo o presente
e de alguma forma projetando o futuro que Deus tem para a nossa vida, sim ou não? Sim. Aí o que o adversário faz, mana? Olha o que Deus conversou comigo. O que o adversário faz, bispo? O inimigo levanta, Roberta, situações no nosso presente para nos prejudicar no presente. Aí o que acontece? Deus vem, Jéssica, e dá vitória, e não permite que as situações que o inimigo tem levantado no presente nos prejudique no presente e nos impeça de viver o futuro que Deus tem para a nossa vida. Aí ele olha e começa a ficar frustrado, bispo, e olha e diz: eu estou levantando situação do presente para prejudicar ele no presente, mas eu não estou tendo êxito. Aí o inimigo troca de estratégia. Qual é a estratégia? Já que situação do presente não está atingindo ele no presente, eu vou lá no capítulo 7, ressuscito situação do passado para atingir ele no presente e prejudicar o futuro glorioso que Deus tem para a vida dele. Porque aqui no capítulo 17, Adilson, os filisteus eram um assunto que estava encerrado na vida de Israel há 33 anos. Aí como o inimigo percebeu, vocês estão aí ou não, que situação do presente não estava atingindo, aí ele disse: já sei o que eu faço. Situação do presente não atinge, o que eu faço? Eu ressuscito situação do passado, causa que Deus já deu por encerrado, vou pregar, página que Deus já virou, situação que Deus já deu basta, inimigo que já foi vencido, causa que já caiu por terra, e ressuscito mais uma vez na vida dele. Mas eu vim aqui essa noite com uma palavra, porque senão Deus tinha trazido outro pregador com outra palavra. É que tem gente que ainda está aqui. Foi por isso que Deus me usou para fazer oração pelos varões aqui. Que tem gente que está aqui essa noite, mano, que está sofrendo no seu presente raiz de amargura e de problema que começou no seu passado. Tem gente que está aqui que está sendo assombrado por situação do passado. Tem gente que está aqui que está sendo afligido por situação do passado. Tem gente que está aqui que está sendo bombardeado na sua mente, e o inimigo tem dito dia e noite: sabe esse problema que começou no teu passado? Ele vai te acompanhar até o último dia da tua vida. Tem gente que está aqui, bispo, estou pregando, estou sentindo Deus. Tem gente que está aqui que, se pudesse dar tudo que tem, pastora Roberta, para uma oportunidade de poder ir lá atrás do passado, resolver uma questão mal resolvida, virar uma página de uma vez por todas, colocar um basta no problema. Tem gente que daria tudo que tem, Marco, mas infelizmente a gente não tem o poder de acessar o futuro, e nós não temos o poder de acessar o passado. Para quem está com a mão levantada, eu tenho uma palavra: qual? Ele nos limitou, vírgula, mas para ele não há limite, porque quando ele quer, ele pega a situação do passado, traz para o presente, resolve a situação do passado para você viver o futuro glorioso. Levanta a tua mão comigo, segura a palma, levanta a tua mão. É hora de guerra aqui agora, irmãos, porque Deus falou comigo que tem gente aqui que está me ouvindo essa noite, meu Deus, que o adversário quer te manter preso, quer te manter preso em uma jaula, em situação do passado, para que você nunca se liberte dela, porque que você nunca se desfaça dela, para que você nunca se sobressaia dela. Mas eu vou profetizar para alguém que tem força para dar glória a Deus aqui essa noite. Pastor, e qual é a palavra? É que Deus te trouxe aqui para te dizer: o Deus que te deu vitória no passado vai te dar vitória no presente. Você consegue pegar na mão desse irmão que está do teu lado? É a primeira vez que eu peço. É a primeira vez que eu peço. Pega na mão dele. Isso. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dela. Isso. Me ajuda. Com autoridade, diga assim: recebe a palavra. Diga: o inimigo da tua alma está querendo ressuscitar na tua vida
situação do passado que Deus já deu por encerrado. Diga, mas essa noite eu tenho uma palavra. E fala para ele, diga, e quando receber a palavra, diga, libera um glória a Deus de quem está na guerra. Pastor, e qual é a palavra? Mana, é que página que Deus já virou, não tem demônio no inferno. Não tem demônio. Tem gente que está aqui. Tem gente que está aqui. Tem guerreiro na casa. Tem vaso de guerra aqui. Eu sei disso. Você precisa se levantar hoje e mandar um recado para o inferno, porque o inferno está dizendo que vai ressuscitar essa situação mais uma vez na tua vida. E a palavra é essa. Você precisa mandar um recado para o inferno. Ou você se levanta para encarar esse gigante do passado, ou ele vai ganhar força na tua vida mais uma vez. Mas a palavra que eu tenho é essa. Ai, Jesus me mate. Pastor, e qual é a palavra? Não se assuste com o tamanho desse gigante. Você já venceu ele uma vez. E se você já venceu ele uma vez, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, é possível vencer de novo. Você consegue pegar na mão desse vaso que está do teu lado e dizer assim, ó, o que te assombra não vai te assombrar mais. O que te perturba não vai te perturbar mais. Digo, o que tem tirado o teu sono não vai tirar mais. Tem gente que está aqui por um fio, mano, pisando em ovos. Parece que a situação do passado vai ressurgir, florescer na vida dele a qualquer momento. Mas assim diz o Senhor, defunto que Deus enterrou, demônio no inferno não vai ressuscitar. Meu Deus. Grita para alguém, diga, o teu inimigo. Não põe força na voz. Ian, fica comigo agora que nós vamos disparar aqui no texto. Diga para alguém, diga, o teu inimigo quer te manter preso no teu passado e em situações do teu passado a vida inteira. Glória, você está entendendo isso aqui ou não, irmãos? Pastor, por que é que o inimigo... Ah, pastora Carla, se isso aqui não alegrar Ebenezer, nada mais alegra. Pastor, por que que o inimigo está querendo me manter preso em situações do passado? Para que você não viva algo que Deus tem reservado para a tua vida. Pastor, o que é que Deus tem reservado para a minha vida? A Bíblia diz, Marco, o que que Deus tem reservado para a nossa vida? Aonde? Vai, Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Nós vamos metralhar. Olha o que a Bíblia diz. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. 19 anos. Por que que o diabo não quer que você se desprenda do passado? Por quê? Porque eu, o Senhor, vou fazer uma coisa nova. O diabo não quer que você viva o novo de Deus, mas eu tenho uma palavra. Reage, Ebenezer. E qual é a palavra? A palavra é para o diabo. E qual é a palavra para o diabo? Perdeu, Satanás. Fica com o teu passado para lá, porque eu vou viver o novo de Deus. Fala para alguém, diga, tem coisa nova. Diga, tem coisa nova. Diga, tem coisa nova. Diga, tem coisa nova. Pastor, tem coisa nova para minha vida? Tem. E quem vai falar sobre isso, mano, é Paulo. Ian, tá comigo, Ian? Aonde, pastor? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Paulo vai dizer, Marco, por que é que o diabo quer nos prender ao passado? Olha o que está escrito, olha o que está escrito. Assim que, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Nova. Ah, não pegaram. Nova. Nova, vou dizer de novo, nova criatura é, e as coisas velhas já se, e eis que tudo se fez. Fala para alguém, diga, eu não sei você, mas eu não vou ficar preso no passado. Grita para ver se ele dá uma glória, diga, eu vou viver o novo de Deus.
Eu vou viver o novo de Deus. Eu vou viver o novo de Deus. Quem vai? Eu vou viver o novo de Deus. Eu vou. Bispo, você quer saber por que o inimigo quer te manter preso ao teu passado? Diga por quê. Por causa do que Paulo e Ian escreveu em Filipenses capítulo 3 e verso 3. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. O que, Paulo? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, jogo 14 anos. Por que, Paulo? Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Ô Roberta, tem prêmio. Não, eu vou dizer de novo, tem prêmio. Pastor, o que é prêmio? É paz, é alegria, é gozo na alma, é vida eterna, é o nome no livro da vida. E se alguém quer isso, reaja, reaja. Você não vai perder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala para alguém, diga, tem prêmio para você. Diga, é a Bíblia que está falando, não é o pastor Moisés, não. Diga, tem prêmio para você. Pastor, e quem é que vai fazer essas coisas novas na minha vida? Fala para alguém, diga, não é o homem e não é o diabo. Fala para ele, você sabe quem é? Ian, está comigo? Ian, está comigo? Pastor, quem vai fazer essas coisas novas na minha vida? Apocalipse capítulo 21 verso 3. Glória, glória, glória. Verso 4. Não, põe o 3 mesmo, Ian, não deixa o 3. E ouvi uma grande voz do céu, não é do inferno e não é da terra, do céu. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha o prêmio, olha o prêmio, olha o prêmio. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Olha o prêmio, e será o seu Deus. Verso 4, Ian. Verso 4, Ian. E Deus, olha o prêmio, limpará dos seus olhos toda lágrima. Olha o prêmio, não haverá mais morte, não haverá pranto. E será, você está dando glória de pé, não tem clamor, não tem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Verso 5, Ian. Verso 5, Ian. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tem prêmio. Fala para alguém, diga, se você vencer esse gigante tem prêmio. 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 Eu vou falar até você melhorar esse glória a Deus, Michuruca. Se você vencer esse gigante tem prêmio. Se você vencer esse gigante tem prêmio. Se você vencer esse gigante tem prêmio. E o que ele vai te dar, a ferrugem não vai comer, a traça não vai comer, o cupim não vai. Pastor, qual é o prêmio? Paulo escrevendo aos Efésios disse: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, reage, obedece, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Cadê a igreja que ama o Senhor? Cadê a igreja? Glória. Lembra que eu disse que é para as intercessoras interceder pela minha vida? É por causa desse momento aqui agora, desse agora. Eu vou perguntar e quero que você responda. Olha para mim, Ebenezer. Lá no capítulo 7, Davi tinha nascido.
Quem cometeu o erro lá no capítulo 7 foi Davi. E por que é que Davi agora, se ele não cometeu erro, vai ter que encarar uma guerra que não foi ele que começou? Oh meu Deus, não pegaram. Por que que tem hora que a gente fica se pegando e dizendo: por que que eu vou ter que encarar esse gigante se não fui eu que suscitei ele? Sabe o que Deus falou para mim, Marco? Sabe por que que tem hora, Marco, que a gente é tão afrontado, que a gente chora tanto, mano, que tem dia que a gente tá igual Elias: me mata, tira minha vida. Sabe esses dias que você tá igual Jonas: eu prefiro morrer do que ver acontecer. Sabe esses dias que a gente quer se esconder na caverna de Adulão igual Davi? Sabe esses dias que a gente quer abrir um buraco e entrar na terra? Porque quando a gente olha a Rebequinha pro tamanho do gigante, a gente abre a boca e diz: eu não mereço isso. Eu nem estava lá quando aconteceu. Lembra disso ou não? Davi poderia muito bem, meu pastor, dizer: mas eu nem estava lá, eu nem participei dessa guerra, eu nem estava presente. E por que que agora eu vou ter que encarar um gigante se foram outros que suscitaram esse problema? Meu Deus! Sabe o que Deus falou para mim, mano? Você vai entender algo agora. Se você não reagir com isso, eu vou embora agora. Sabe o que Deus falou para mim, Jéssica? Somos nós, Davi, somos nós. Por quê? Porque tem coisas que começaram antes da gente, e se a gente não encarar agora e quebrar, esse ciclo vai acompanhar. Davi não estava lá, Isaías, mas agora ele vai ter que encarar o gigante, porque se ele não encarar esse gigante do passado, esse gigante do passado vai ficar a vida inteira. Então foi necessário Davi encarar ele para dizer: eu quebro esse ciclo hoje. Eu encaro o meu gigante, mas os que vierem depois de mim, os meus filhos, a minha casa. Sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Você é um quebrador de ciclos. Você levanta a tua mão, pelo amor de Deus. Bata na palma da mão de 3 pessoas. Diga: você é uma quebradora de ciclo. Glória. Diga: pode ter tido antes de você. Diga: mas depois de você não haverá. Pode ter tido alcoólatra antes de você, mas depois de você não haverá. Pode ter tido suicídio na tua família antes de você, mas depois de você não haverá. Cadê o glória? 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 Vem pra guerra, meu filho. Vem pra peleja. Tem gente derrubando o gigante aqui. Tem gente derrubando o gigante aqui. Derruba esse gigante hoje. Derruba esse gigante hoje. Houve antes de você, mas depois de você não haverá. Porque depois de Davi, Marco, não teve mais gigante. Glória. Porque, Carla, ou a gente mata esse gigante agora, ou sempre vai ter gigante. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te revestindo, quebra ele agora. Abre as tuas mãos assim. Fala para alguém assim, ó, diga: Deus está te dando o que precisa para derrubar esse gigante e quebrar esse ciclo. Glória. Não vou falar não, que Deus está te dando espada, que Deus... Não, eu só estou te falando isso. Deus está te dando o que você precisa para derrubar esse gigante. Ou você derruba ele hoje, ou esse gigante vai ser presente na vida depois daqueles que vierem depois de você. Então o Senhor está dizendo: quebra ele hoje, derruba ele hoje, acaba com esse ciclo hoje. É hoje. Começa a orar e declarar: na minha casa não terá alcoólatra, na minha casa não haverá drogado, na minha casa não haverá depressão, na minha casa não haverá suicídio, na minha casa não haverá roubo, na minha casa não haverá tráfico. Esse ciclo do passado acaba hoje. Acaba hoje. Acaba hoje. Guerreia. 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 Guerreia.
Guerreia, 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 abre a boca e guerreia, 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 quebrador de ciclo, guerreia. Guerreia, eu vou te dar esse tempo sem microfone para você guerrear, guerreia. Guerreia, vai guerreando, vai guerreando. Vai guerreando, você é um quebrador de ciclo, vai guerreando. Esse ciclo veio em forma de gigante, mas ele vai cair hoje. Esse ciclo do passado vai cair hoje. Oh glória, oh glória, oh glória, guerreia hoje. Guerreia hoje, guerreia hoje, guerreia hoje. Guerreie hoje, para que a próxima geração que vem depois de você, glória, tenha paz em Deus. Viva em paz em Deus. Viva debaixo da graça de Deus. Viva debaixo do propósito de Deus. Viva debaixo do chamado de Deus. Viva debaixo da unção de Deus. Viva debaixo da glória de Deus. Eu não estou falando em ter o que você não teve. Eu estou falando do céu derramar na tua casa aquilo que o homem busca, mas não encontra fora de Deus. Fala para alguém, diga: você é um quebrador de ciclos. Você é um quebrador de ciclo. Glória, glória, eu estou sentindo muito Deus, Adilson. Você é um quebrador de ciclo. Não, pastor, eu ainda sou novo, Davi também era. Mas você vai ser o quebrador de ciclo da tua família. Glória. Essa árvore genealógica não crescerá com defeitos. Meu Deus. Essa árvore genealógica não crescerá com desvios. Não, era para você estar dando glória melhor do que isso aí. Essa árvore genealógica não crescerá com defeitos. Ela não crescerá com desvios. Você é o ponto crucial de Deus para a história da tua casa, de agora em diante. Alguém recebe isso aqui, pelo amor de Deus? Segura, mas não para, só baixa. Isso é tão real. Mano, isso é tão real. Desceu agora, não estava no script. Isso é tão real, bispo, isso é tão real. Rosana, isso aqui é tão real. Adilson, meu amigo, é tão real. Você é um quebrador de ciclos, para que a tua família não enfrente coisas que você tem enfrentado hoje. Você tem noção do que é isso? Posso provar dentro do texto que estou pregando? Qual foi o dia que a senhora viu Davi oferecer um dos seus filhos para resolver qualquer situação dele? A senhora nunca viu Davi fazendo isso. Mas quando Golias se levanta,
Saul, a primeira coisa que ele fez foi: quem venceu o gigante, eu dou meu filho para casar. Colocou a próxima geração para matar ou para quebrar um ciclo que era ele que tinha que ter quebrado. Meu Deus! Será que isso aqui não te impulsiona para ser alguém melhor? Porque talvez você suba no arrebatamento, ou talvez Jesus te leve antes. Mas quando Jesus te levar, a tua memória, a memória do que você foi, ficará marcada no coração e na boca dos que ficarem depois de você. Todos vão ter que abrir a boca e dizer: ó, nossa família só é o que é hoje por causa que o bispo Adevaldo se posicionou. Ele foi o quebrador de ciclo. A minha família só é o que é porque a Renata se posicionou e foi uma quebradora de ciclo. O que a gente vive hoje foi a partir dele. O que a gente vive hoje foi a partir dela. Meu Deus! Fala para alguém, diga: você é um quebrador de ciclo. E é tão real, bispo. E é tão real que eu termino agora. Que quando Golias vai afrontar Israel, sabe o que ele diz? Diga o quê? Olha o que ele diz: se eu vencer essa guerra, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar posse da vossa terra. Olha para mim. O que Golias está dizendo? Que vai tomar posse da vossa? Só que deixa eu te dar um detalhe histórico. Você precisa reagir com isso aqui. Essa terra que Golias está dizendo, bispo, que vai tomar posse, Deus prometeu para Abraão em Gênesis 12. Pastor, não peguei. Mateus, Israel, para tomar posse dessa terra aqui que Golias está dizendo que vai tomar posse, pagou o preço no deserto 40 anos de lágrima, de sangue e de sofrimento. Aí agora chega o gigante do passado dizendo: eu vou tomar posse. Pastor, e qual é a palavra? É que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: o teu inimigo está dizendo que vai tomar posse daquilo que você pagou preço para conquistar. Alguém já gritou, você está calado aí? Libera uma palavra contra essa palavra que o inimigo está mandando. É que o inimigo está dizendo: eu vou tomar posse. Alguém já entendeu aqui? Libera uma palavra contra essa. O inimigo está dizendo que vai tomar posse do que Deus te prometeu, do que Deus te deu e daquilo que você pagou preço para conquistar. Se você tem uma resposta, manda para ele agora, porque eu tenho uma para você. Qual? Aquilo que você pagou preço para conquistar. O diabo não vai roubar, não vai levar, não vai tomar, porque Deus vai preso. Grita para alguém, diga: e aí, quebrador de ciclo? Vai lutar pelo que é seu ou vai entregar de mão beijada? Eu não vou deixar ele tomar posse do que eu paguei preço. Olha isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus, vocês têm exemplo aqui. Glória. Glória, já que eles deram exemplo, se você estiver do lado do teu esposo, da tua esposa, dá um abraço nele e diga: o inimigo não vai destruir o que nós pagamos preço para conquistar. Diga: o diabo não vai roubar aquilo que Deus nos prometeu. Glória. Libera uma palavra, diga: minha casa está cercada por Deus. Glória. Assim como os muros estão em volta de Jerusalém, assim o nosso Deus está em volta do seu povo. Vão cair 1000 do lado, vão cair 10.000 do outro, mas você e a tua casa vão ficar de pé. Você é um quebrador de ciclo. Você não estava lá quando aconteceu, mas o que importa para Deus não é isso. Ele te colocou nessa terra para um propósito. E qual é o propósito? Quebrar esse ciclo, derrubar esse gigante, para que a geração que venha depois de você Terceiro, Golias diz: se alguém perguntar para você amanhã qual foi a palavra do culto,
E você vai dizer a primeira: Deus falou que eu sou um quebrador de ciclos. Segundo, se alguém perguntar qual foi a palavra do culto, e você vai dizer: Deus não vai deixar o inimigo ressuscitar do meu passado situações que ele já deu por encerrado. Se alguém perguntar qual foi a palavra do culto, você vai dizer: Deus não vai permitir o inimigo destruir e nem tomar posse daquilo que eu paguei preço para conquistar. Quarto, e para mim o melhor é agora, mano, é que quando Golias, Ian, joga para mim, capítulo 17, verso 9, ou é o 8, é o 9, é o 9, é o 9. O maior projeto do inimigo é esse aqui, mano. Se ele puder pelejar comigo. Sabe o que o inimigo está dizendo aqui? Eu acho que ela não tem condições de revidar a minha altura. Você está calado ainda? O inimigo está. Essa noite é a noite de a gente mandar resposta para o inimigo. Isso mesmo, pastor. Porque o inimigo está dizendo assim, ó, se ela puder. Olha lá, já pegou. Se ela puder, o inimigo está olhando para tu e diz: será que ela pode revidar? Será que ela pode me encarar? Será que ela pode pelejar? Você tem uma resposta para dar ou vai ficar calado ainda? Pastor, e qual é a resposta? Eu posso? Não. A resposta é essa: eu não posso. O Deus forte e poderoso na batalha. Se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos escravos. Porém, se eu vencer, fala assim, ó, o inimigo está cogitando a possibilidade de te vencer. Fala para ele assim: é mole? Dá um grito igual a pastora Roberta falou: ô coitado. Por quê, pastor? Porque maior é o que está conosco. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos escravos e nos servir. O que o inimigo está dizendo? Que vai escravir. E só é escravizado quem é escravo. Então o inimigo está dizendo, mana, que vai me escravizar e vai me transformar num escravo. Deixa eu dar outro detalhe para vocês. Se isso aqui não mexer com vocês, nada mais mexe. O que Israel foi na terra do Egito durante 430 anos? No dia que Deus tirou Israel do Egito, Deus disse: nunca mais vocês serão. Mas agora o inimigo. Posso liberar a palavra? Vou liberar a palavra. Você lembra de onde Deus te resgatou? Você lembra o que você era? Você lembra o que você fazia? Você lembra o que você praticava? Os caminhos que você trilhava e os ambientes que você frequentava? O inimigo declarou. A intercessão está intercedendo mesmo pela minha vida, porque eu disse que vim aqui para denunciar, e o inimigo está declarando isso no mundo espiritual, que vai voltar a fazer com você o que ele fazia, que você vai voltar a ser escravo na mão dele, que você vai voltar a ser o que você era, frequentar o que você frequentava e praticar o que você praticava. Mas já tem alguém lá atrás dizendo assim: comigo não, comigo não. Eu vou liberar a palavra para quem ainda está comigo na guerra. Pastor, e qual é a palavra? É que o diabo está querendo te escravizar. Eu libero a palavra e você libera o glória a Deus. Mas quem nasceu para ser filho nunca vai ser. O inimigo quer te ver drogado de novo. O inimigo quer ver você na cachaça de novo.
O inimigo quer ver você no tráfego de novo. O inimigo quer ver você na prostituição de novo. O inimigo quer ver você no roubo de novo. Reage, pelo amor de Deus. O inimigo quer ver você no adultério de novo. O inimigo quer ver você no cambalacho de novo. O inimigo quer ver você nas baladas de novo. O inimigo quer ver você passando noites em claro de novo. O inimigo quer ver você na dependência de remédio para poder dormir. O inimigo está dizendo que vai ver você. Você precisa reagir essa noite. Oh glória, levanta a tua mão, abre a boca, bate o pé no chão, faz alguma coisa e declare: da onde Deus me tirou, para lá eu não volto. É daqui para o céu. Quem está recebendo essa palavra? Pastor, hoje que sou crente, eu percebo que a minha família, a minha árvore genealógica, está vivendo até hoje debaixo de um ciclo. Mas como Deus me trouxe aqui, mano, para dizer que é noite de Deus quebrar ciclos, eu vou chamar uma vez só e vou te dar 15 segundos, porque Sara vai entrar cantando e eu entrar no microfone. Pastor, eu sinto na minha alma, olhando para a minha família, o histórico da minha família, que a minha família vem vivendo debaixo de um ciclo, mas que você crê que hoje esse gigante, esse ciclo vai cair por terra hoje, acaba hoje, a partir de você. Sai do teu lugar e corre para cá que eu quero orar agora. Carinha, tem azeite? Eu posso fazer algo que eu nunca fiz aqui, né, Bené? Vocês que estão aqui, olhem para mim. Olhem para mim. Eu não tenho medo de gigante. Eu não tenho medo de gigante. Já que veio, eu vou encarar. Porque se eu não encaro, ele ganha terreno. Se eu não encaro, ele permanece vivo. Porque me mostra um gigante depois de Golias. Não teve. Porque Davi teve a coragem. Você sair de lá e vir para cá, agora você está declarando: eu estou te encarando, inimigo. Porque eu sei o tamanho do Deus a quem eu sirvo. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não tenho poder, mas o meu Deus tem poder. Bispo, Carlinha, vocês conseguem ficar aqui comigo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no tapete. Vocês que estão aqui, olhem para mim. Sara vai entrar cantando agora. Gente, mas pelo amor de Deus, não vem assim, parecendo morto, muito louco, não. Vem como canela de fogo. Vem dando glória. Vem falando em mistério. Vem declarando: essa maldição na minha família do vício acaba hoje. Essa maldição de doença incurável na minha família acaba hoje. Vem declarando. Vem no mistério. Deus já te capacitou para isso. Glória, não importa a tua idade. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então você olha para mim, presta atenção no que vocês vão fazer. Vocês vão subir aqui, ó. Vão passar aqui, o bispo vai ungir, Carlinha vai ungir. Nós vamos ungir a mão de vocês e a cabeça de vocês. Vocês vão receber a unção e vão indo para o lugar de vocês. Gente, mas vem guerreando, por favor. Vem, porque tem uma atmosfera espiritual que nos envolveu aqui essa noite. Glória, e eu saí de casa dizendo: Deus, que não seja só um culto, mas que esse culto fique marcado na história da Ebenezer. Que você possa dizer daqui a algum tempo e dizer: aquele ciclo na minha família acabou depois daquele culto. Glória, só 3 pessoas. Aquele ciclo ruim na minha família acabou depois daquele culto. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Na hora que eu der a ordem, você sobe. Subiu. Nós vamos ungir vocês. Vocês descem e vão voltando para o lugar de vocês. Mas vão guerreando.
Quando voltar para o lugar, fica de pé, continua dando glória, continua adorando. Se conhecer a letra do hino que Sara vai cantar, canta o hino, mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Você que é batizado no Espírito Santo, você que fala em mistério com Deus, sobe o altar. Sobe o altar. A maldição acaba hoje. Esse ciclo acaba hoje. Acaba hoje. Cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Não haverá depois de você. Vai quebrado hoje. Não haverá depois de você. Não haverá depois de você. Não haverá depois de você. Jesus caminhava em meio à multidão. Não haverá depois de você. Estava ali à beira Não do haverá caminho, depois de você. então. A Não mulher haverá que há depois de 12 você. anos padecia Em de nome uma de Jesus. hemorragia, como ela sofria. Gastou Não haverá tudo depois que de tinha você. com a medicina, mas soube que Não haverá naquele depois de dia você. passaria o haverá todo-poderoso depois de homem você. de Nazaré. Não Então haverá usou gigante sua depois de fé, você. tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu, porque a medicina já desencanou, tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu. Não haverá gigante depois de você. Não haverá ciclos maus depois de você. Seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Alguém foi, mas você não vai ser. Alguém perdeu, mas você não vai perder. Alguém caiu, mas você não vai cair. Alguém sofreu, mas você não vai sofrer. Alguém fracassou, mas você não vai fracassar. Esse ciclo acaba hoje. Em nome de Jesus não haverá gigante depois de você. Se deparou Não haverá com gigante funeral depois de e uma você. mulher que ali Não haverá gigante havia depois de você. enterrado o seu marido. Não haverá gigante E depois de agora você. Não o seu haverá gigante filho depois de você. no cemitério. A cova pronta já estava e o cordeiro pronto para enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar. Levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou. E a multidão vendo aquilo Acaba em você. porque só Deus Acaba em fez. você. Porque só Deus Acaba em você. Você é uma quebradora de ciclo. faz milagres. Você é uma quebradora de ciclo. Seja curado, seja renovado. O enterro hoje está sendo cancelado. Ora feita contra a tua família e tua casa. Projetos do inferno estão Não haverá sendo gigante depois de quebrados. você. Laços de morte. Não haverá ciclo ciclo depois de toda você. enfermidade. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda maldição foi Em nome de Jesus não haverá quebrada. gigante. Receba o teu Não haverá milagre agora em ciclo. nome de Jesus. Não haverá perda. Seja curado. Não haverá seja depressão. renovado. Não haverá suicídio. Não haverá doença incurável. Não haverá fracasso. Não haverá falência depois de você. Seja quebrado em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus. Viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz,
milagres. Só Deus faz milagres. Não haverá depois de você. Você é o marco de Deus. Você é o ponto de Deus. Você é a vírgula de Deus. Meu Deus, não haverá gigante depois de você. Em nome de Jesus. 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 Não haverá depois de você. Não haverá depois de você. Glória. A igreja entendeu a mensagem. Sua próxima geração não será sacrificada por gigantes que você não derrubou. O gigante que precisa cair está caindo hoje. A próxima geração desfrutará de uma paz, desfrutará de uma alegria, desfrutará de uma bênção, de uma promessa, por amor da tua vida, em nome de Jesus. Não haverá gigante depois de você. Não haverá gigante depois de você. Não haverá gigante depois de você. Não haverá. Não haverá gigante depois de você. 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 Há uma árvore genealógica depois de ti, que vai crescer sem desvios, crescerá sem defeitos, crescerá sem sequelas da geração anterior. Entendes tu isso, mulher? Não acaba em ti. A geração que virá depois de ti testemunhará e dirá: foi a partir dela. Foi a partir dela. Foi a partir dela. Olha esse gozo na tua alma que eu derramo. Olha essa alegria na tua alma. Eu coloco um sorriso. A tua geração não será estéril. A tua geração não será estéril. Como eu dei um sorriso para Abraão, como eu dei um sorriso para Sara, eu dei um Isaac, eu te dou um sorriso essa noite. A tua geração não acaba em ti. O projeto do gigante é que acabe em você, mas a minha palavra é maior que o gigante. Tu és uma quebradora de ciclo. Recebe esse crescimento. Recebe esse adubo celestial. Recebe essa água. Eu estou tirando toda a infertilidade da tua árvore genealógica. Recebe. Está sendo quebrado essa noite todo vestígio de defeito da geração passada. Acaba em ti. Alguém foi, mas tu não será. Alguém sofreu, mas tu não sofrerá. Acaba em ti.
Não é a mão do meu filho, é a minha mão que te toca através da vida dele. Te darei sonhos, mulher, a partir de hoje. Te visitarei nos teus sonhos, como visitei Salomão na madrugada. Recebe, estou dando para ti o que não dei para a tua geração passada e a geração que virá depois de ti vai usufruir do que eu estou te dando essa noite. Recebe, recebe. Conseguem contemplar os frutos do que virão depois de vocês. Os dias da vossa velhice chegarão e vocês dirão: valeu a pena gastar a nossa vida. Valeu a pena não se corromper num tempo corrompido. Valeu a pena cuidar o que era de Deus como se fosse nosso. Como uma árvore frondosa que cria uma sombra para que outros desfrutem dessa sombra. Serão refrigério em tempo que precisarão de refrigério. Serão a paz no tempo em que precisarão de paz. Serão alegria no tempo em que precisarem de alegria. Serão conselho no tempo que precisarem de conselho. Serão referência no tempo em que precisarão de referência. Anulo tudo que foi consagrado a partir desse plano. Sou o Senhor. Me calamaia, me asseminaragás. Me camancho, me ouvazio de minha voz. Guarde o que eu digo, porque como vosso Deus digo. Até enquanto meu povo dorme, estou como sentinela sobre a terra, preservando o vosso sono, para que os vossos dias se prolonguem sobre a terra.
abrir uma atmosfera espiritual sobre essa região hoje à noite. Rabaya mancho kayaste. Rabaya mancho como de rabion de calabarabai. Rabaya sou que aste. Precisava eu hoje Que me diga aste bion de cai. descer nesse lugar, Rabaya mancho. porque é um tempo de frutos Que me diga aste bion de frondosos e grandes. Sou Deus de promessa, mas também sou Deus de cumprimento de promessas. Estou cercando as famílias dessa casa hoje. Estou fechando brechas. Saio lá para Forgion de Calamancho, e a minha palavra não voltará atrás, sem efetuá-la aquilo que eu enviei a fazer. E tu, filho meu, no que me indicaste, contempla com teus olhos, com teu coração e no teu espírito o que eu faço nessa noite, neste lugar. Olha a redoma de fogo envolvendo a ti e os teus. Estou quebrando o ciclo. Rabastei, Camancho, Rabai, no que me diga saio. Rabastei, Camancho, Rébia. Os pés que estavam amarrados, algemados, presos, estou eu soltando. Eu vi como tu subiu neste altar. Eu contemplei o teu choro, que nem a minha menina viu. E tu falaste, chega aqui. No que eu saio, rabastei. Eu sou o teu escudo atrás. Eu sou a tua defesa na frente. Rabastei, camandarapandai. Eu sou a tua defesa do teu lado direito. Eu sou a tua defesa do lado esquerdo. E te digo assim, olha aí o que eu faço com os meus. Eu toco nos vasos nessa noite. Eu te trouxe como profeta, não foi como pregador. Rabastei, camandarapandai. E eu falei contigo naquele quarto. Guarda o que eu depositei. Guarda o que eu entreguei lá para Baiastei. Camancho répia, Rabaia mancho comandarépia. Olha, eu tô trocando as tuas vestes hoje, porque tu será conhecido como príncipe nessa terra. Alabra forgão de calamancho répia. Tô colocando agora a mão em muitos corações, por amor de ti e da minha, que oraram e falaram, Senhor. Alabarabastei camandarabandai. Nós não queremos ser mais um. No que me diga saio. Nós não queremos ser mais um. Queremos ser a tua voz. A tua voz. A tua voz. E digo para a minha igreja nesta noite. Labai mancho ré. Rabastei camandarabandai. E digo para ti, filho meu, recebe aí. Tô eu trocando as divisas. Porque tu pediu, tu falou, eu estou ferido, mas o Senhor fere para trazer cura. Tu está entendendo que eu entreguei aqui através de ti. Estou eu curando famílias através de ti.
Rabastei Kamandarabandai. Cerco este lugar com a minha paz. Cerco este lugar com a minha glória. Coloco anjos acampados. Satanás projetou um sequestro. Rabastei Kamandarabandai. Projetou um sequestro. Mas digo para a minha igreja: erga as mãos, porque o laço já foi quebrado, a arapuca foi desfeita, o cativeiro foi desmontado, porque eu sou Deus que quebra o arco, corto a lança e queimo os carros no fogo. Labastei Kamandarabandai. Recebe mais mistérios descendo como notas dentro da tua mente. Recebe. Eu aqueço o teu coração. Estou eu mudando teus mistérios. Labastei Kamandarabandai neste altar. Consegue sentir o peso da minha presença? Igreja minha, me adora. Eu estou no vosso meio. Alabastei Kamandarabandai. Enquanto eu estou liberando para o meu filho, recebe aí. Enquanto eu estou vestindo o meu filho, sejam vestidos. Enquanto eu marcho ao lado dele, receba, receba, receba. Receba dessa graça, receba desta unção, receba saúde, saúde. Rabastei Kamandarabandai. Estou visitando teu miocárdio e te digo: não vai infartar. E tu sentou naquela mesa para saber que falo eu contigo, e colocou a mão no teu peito e falou: Jesus, o que é isso? O que é isso? Sara, meu peito está apertado, o que é isso? Mas tu aprendeu, Labai Amante Rébia, o lugar de se render a mim, que é na oração. Rabastei. Eu te dei livramento. Ia ser fulminante, não ia dar tempo o socorro. Mas eu te digo, ainda tem muita obra a ser feita. Labastei Kamandarabandai. E te digo assim: não temas, homem, o teu inimigo foi vencido. Sabe a palavra nunca mais? Tu vai ver tu e os teus assentados na mesa. Porque como eu remi a história de Ruth, e como eu remi a história de Raabe, eu estou remindo a tua história no dia de hoje. E a minha graça te basta, e a minha presença te é suficiente, e as minhas asas estão sobre ti. Prepara para voar nas asas do meu espírito, e eu te deixo a minha paz. Igreja do Senhor, levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos lá em cima, porque o Senhor te veste hoje. Te veste hoje com vestes de louvor e gratidão. O Senhor diz: o ciclo foi quebrado, mas a decisão de viver esse ciclo quebrado é contigo. Ele está aqui, e Ele diz: eu sou cura, eu sou cura. Alabai Amante Rébia. Eu sou recomeço, Nuque. Ai, Amante Rébia. Eu sou Deus de novas oportunidades, e vos dou mais essa oportunidade no dia chamado hoje. Rabastei Kamandarabandai. Haverá salvação dentro da tua casa, porque hoje eu decidi pousar em ti, para através de ti, alabarabastei Kamandarabai. Olha como eu entro, rabastei Kamandarabai, rabadagaia sou. Assim diz o Senhor, e a minha paz eu vos dou. Rabastei. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor.